Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva nessa hora. Amém. Bem, vamos buscar nos acalmar. Vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, aqui estamos nós, os seus filhinhos, pequenos e frágeis, para agradecer-te por mais um ano de vida, por mais um ano de experiências adquiridas, pelas oportunidades que tivemos de reparar as nossas faltas, pelas oportunidades de aprendizado, pelas oportunidades de crescimento espiritual. Muito obrigada, meu Pai, por tudo que o Senhor nos concedeu nesse ano que está chegando ao final. Nós agradecemos o tempo que pudemos compartilhar juntos, pudemos compartilhar com os nossos entes queridos. Muito obrigada, meu Pai. Nós pedimos ao Senhor que abençoe esse novo ano que está se aproximando, que nos dê um ano de muitas realizações, que o Senhor permita possamos continuar crescendo, evoluindo, caminhando em sua direção. Que o Senhor renove, Pai, as nossas esperanças em dias melhores. Que o Senhor fortaleça a nossa fé, a nossa coragem. Que nos dê bom ânimo para perseverarmos diante de alguma dificuldade. Permita, Pai, que os nossos amigos espirituais possam continuar nos assistindo, nos dando a sustentação de que precisamos, nos ajudando sempre com seus conselhos, com suas orientações. Muito obrigada, meu Pai, por tudo, e que, sobretudo, se faça sempre a sua vontade e não a nossa. Obrigada, Pai amado, abençoa-nos e guarda-nos contigo hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, 31 de dezembro, né? Estamos chegando ao fim de mais um ano. É a época que todos gostam de fazer uma reflexão, relembrar dos acontecimentos do ano que está findando, fazer um balanço do que foi vivido, fazer uma retrospectiva, não é? Do que se viveu. Mas a nossa proposta de hoje é diferente. Nós vamos falar do que atualmente a gente escuta muito, né? Que está chegando aí uma era de transformações, de regeneração, de mudanças, não é? Então, nós vamos falar um pouquinho de Apocalipse, um pouquinho de Armagedon, de juízo final e de nova era, né? Mas o Apocalipse como uma revelação, o Armagedon como a batalha do bem contra o mal, o juízo final como a separação do joio e do trigo, e a nova era é a era do Cristo em nós.
todos nós olhamos para o futuro com esperança de dias melhores, não é mesmo? Todos nós. A gente fica esperando que venha coisas melhores, uma época melhor, de felicidade, de paz, onde o mal não exista mais. Não é mesmo? A gente espera por essa época melhor. Mas, quando esse novo tempo chegará? Ele de fato vai chegar um dia? Sim. Ou é só uma utopia? Não. É um sonho? Não, né? Esse tempo chegará e ele está mais próximo do que a gente imagina, né? E a nova era de fato se estabelecerá no nosso planeta quando todos nós vivenciarmos o Evangelho do Cristo. Quando o cristianismo for sentido e aplicado no mundo inteiro. Então, isso ainda vai levar um tempinho, não é mesmo? Se a gente parar para analisar, isso vai levar um tempinho. Mas os tempos são chegados. Nós buscamos o auxílio do Espírito Aragô, no livro A Gênese de Allan Kardec, e ele nos diz o seguinte: o juízo final, como extermínio da humanidade, não tem o menor sentido, porque vai completamente contrário à sabedoria e à misericórdia divina. Porque Deus criaria seus filhos para destruí-los? Não é? Criaria os planetas para destruir? Não. Tudo tem uma fase, não é? Então o juízo final aqui, ele diz que é para nós entendermos como a separação do trigo e do joio, não é? A separação dos maus, porque os maus atrapalham o progresso do planeta, progresso moral. Não é? Eles causam uma desarmonia, um desequilíbrio. Então, os tempos são chegados onde essas criaturas, conforme forem desencarnando, não vão mais retornar ao nosso planeta. Não é? As criaturas que têm o mal ainda arraigado no seu ser. Essas não vão retornar mais. O nosso globo, como tudo o que existe, está submetido à lei do progresso. Então a Terra ela também vai evoluir. Não é? Nós estamos evoluindo, o planeta também está. Não é? O planeta vai progredindo fisicamente, porque ele vai sofrendo transformações nos seus elementos. Não é? E o que a gente entende como catástrofe, como aquelas convulsões da natureza, não é? Erupções vulcânicas, furacões, tsunamis, a gente entende tudo isso como algo muito ruim, mas não é. É a reação dos elementos do planeta para arrumar um equilíbrio melhor. Eles estão reagindo entre si para que fique tudo melhor. Cada globo reage com outro globo do seu sistema solar. E a nossa nebulosa, ela também reage com outras nebulosas. Tudo está interligado.
Nós estamos interligados à natureza desse planeta. Parece que não, mas estamos. O mineral está ligado ao vegetal, que está ligado ao animal, e o animal está ligado a nós. E nós, aos maiores. Tudo tem influência. Não é verdade? Está tudo entrelaçado, tudo interligado. Não é verdade? E aí, nós vamos progredindo também moralmente, não é? E o planeta fisicamente também vai evoluindo. Por quê? Porque não adianta apenas o progresso da casa. No caso, a casa é o planeta. É preciso que os moradores também progridam, evoluam. Então é uma coisa simultânea. Ao mesmo tempo que a humanidade que está encarnada na Terra e a desencarnada também. A humanidade da Terra está evoluindo, o planeta está evoluindo também. Não é? É isso que o Espírito Aragão nos fala no livro A Gênese, né? O nosso globo, ele já sofreu transformações no passado, não é? A gente não escuta falar da Era do Gelo, que teve dilúvios. A gente percebe, a própria ciência, quando faz os seus estudos, descobre que em determinados lugares havia um mar, um oceano ali, e hoje é seco, não é? Hoje aquele lugar é um deserto, é seco, mas pelos estudos eles descobriram que ali, não se sabe, numa era bem remota, foi um oceano. Então, isso denota que o planeta se mexeu, que ele mudou de lugar. E ele continua se mexendo e mudando. Ele é uma criatura viva. Parece estranho a gente dizer isso, mas a Terra é viva. Ela também se mexe, ela pulsa. Não é? Então esse progresso ele é muito lento. A gente não percebe, mas é lento. Tanto o nosso progresso moral quanto o progresso físico do planeta é lento, mas está sempre em andamento, né? É como se, quando a humanidade fica mais madura, chega o tempo da colheita. Não é assim com as frutas? A gente sabe, as frutas, os vegetais. É a época da colheita da batata doce. Tem o tempo certo para isso, onde aquele tubérculo está pronto para ser colhido. É a época da colheita da manga. Então sabe que aquele fruto está maduro naquela determinada época. Ele leva um determinado tempo para amadurecer e ser colhido. E conosco se dá o mesmo. Deus sabe quando nós já estamos na época certa de ser feita uma colheita, para que uma era se encerre e comece outra era, não é? Toda a aglomeração, isso aqui é o Árago que está dizendo, que toda a aglomeração de matéria orgânica ou inorgânica passam pelas fases de nascimento, infância, virilidade, decrepitude, vida e morte. Então tudo tem as suas fases, não é? Nasce, tem a infância, depois vem a época da juventude, onde você está com toda a sua virilidade, né? Com toda a fortaleza, depois começa a decair, você chega na decrepitude, que vai, né, diminuindo, que é a velhice, e depois vem o fenômeno natural da morte. Todos
os elementos, como ele disse aqui, estão sujeitos a isso, não é? Então, se nós pudéssemos ver o universo inteiro, nós veríamos que tudo está interligado, tudo está funcionando dentro de um esquema perfeito, não é? Cada corpo celeste, além das leis que dirigem a divisão dos dias e das noites, né, das estações, eles sofrem revoluções. E aqui é bom a gente entender que revoluções, o Árago está querendo dizer que é o retorno de um corpo celeste ao ponto de partida da sua órbita. O que ele está querendo dizer aqui é que existem outros planetas ou outros corpos celestes que fazem parte da nossa galáxia. Porém, a rotação que ele faz, o percurso que ele faz de viagem na sua translação é muito longo. Leva milhares de séculos. 360 mil anos? 360 mil anos, né? Eles levam para fazer a sua rota todinha, todo o percurso e voltar. Como nós vivemos pouco, entre aspas, não é? A gente não vê isso. Não dá nem para ser registrado. Não dá, porque a humanidade vive pouco. E aí, quando coincide de nós estarmos aqui reencarnados e esse corpo estar voltando da sua rota, os cientistas pensam, apareceu um corpo estranho e está vindo na direção da nossa galáxia. Mas na realidade, ele não é estranho, ele faz parte da nossa galáxia. É que a viagem que ele faz é muito longa. Não é? Então ele não é um intruso, ele é daqui, desse sistema. E como todos os elementos se influenciam uns nos outros, os corpos celestes, os planetas influenciam uns nos outros, as nebulosas nas outras nebulosas, as galáxias nas outras galáxias e assim vai. Com a aproximação desse nosso amigo que faz essa viagem tão longa e está retornando, quando ele se aproxima, ele vai causar algumas reações no próprio Sol, em todos os elementos da galáxia, não é? De modo que nós vamos achar que está havendo aí uma aproximação de uma catástrofe de âmbito mundial. Esse elemento, será que ele vai bater no nosso planeta? Ou o que ele pode causar? Não, gente, não tenha medo. Tudo está dentro de uma ordem perfeita. Esse elemento, ele apenas não é visto porque ele vai muito longe e a gente vive pouco e não dá para registrar a sua existência, né? E agora, na nossa era atual, em que coincidentemente estamos aqui reencarnados e ele está retornando da sua viagem, então a gente está percebendo que existe um outro elemento. Só o que não ainda foi admitido é que ele faz parte dessa galáxia, sim, né? Mas dia virá em que eles compreenderão isso. E é isso que o Árago está falando aqui. Olha lá, no livro A Gênese, que foi escrito lá em 1850 e pouco. Ele já falava que isso existe. Nós vivemos pouco, não tem como saber, não tem como ver. Mas agora, coincidentemente, estamos vendo.
o elemento que faz parte da nossa galáxia, que viaja muito longe e está retornando. Não é? Assim, a matéria orgânica não escapa a essas influências, a essas perturbações. Podem também alterar o estado físico dos seres vivos que vivem no planeta, não é? E determinar algumas doenças. Olha aí, algumas doenças que vão maltratar de maneira geral plantas, animais e seres humanos. Essas doenças são um estímulo para o ser humano, para ele se melhorar, ser mais humano com o seu semelhante e, ao mesmo tempo, para desenvolver a sua inteligência na busca de um antídoto contra a doença. Isso foi o Arago que falou. Olha lá. Então, a humanidade chegou a um período de transformação. A Terra deve se elevar na hierarquia dos mundos. É o cumprimento de uma das grandes leis divinas, que é a lei do progresso. A humanidade se transformará, como já se transformou em outras eras. Nós evoluímos, nós não somos mais um bicho peludo né? Onde o macho arrastava a fêmea pelos cabelos. Olha. Né? Não somos mais. Então, cada transformação é marcada por crises. Não é? Como a crise de crescimento do nosso corpo físico. A gente não lembra, mas crescer dói. Trocar os dentes dói. A gente não lembra, mas dói. Então, todas essas fases de crescimento é penosa, é dolorosa, não é? Mas depois vem uma fase muito boa, não é fato? Apresenta o ser já o quê? Desenvolvido, sem dores, não tem mais dor, não, beleza? E assim é com toda esse processo que o planeta está sofrendo e nós também. É um crescimento moral da nossa parte. E da Terra é um crescimento material. O planeta vai ficar melhor. Né? Emmanuel nos diz o seguinte no livro A Caminho da Luz. Os espíritos superiores nos falam de uma nova reunião da comunidade das potências angélicas do sistema solar, do qual Jesus é um dos membros divinos. Reunir-se-á de novo a sociedade celeste pela terceira vez na atmosfera terrestre, desde que o Cristo recebeu a sagrada missão de abraçar e redimir a nossa humanidade, decidindo novamente sobre os destinos do nosso mundo. O que resultará desse conclave dos anjos do infinito? Só Deus o sabe. Só Deus o sabe. Nas grandes transições que se aproximam, aguardemos o seu amor e a sua misericórdia. Agora que o mundo se entrega a todas as expectativas angustiosas, os espaços mais próximos da Terra se movimentam em favor do restabelecimento da verdade e da paz, a caminho de uma nova era. É chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Se aproximam
as expiações coletivas dolorosas que preludiam a época dos últimos ais, época do Apocalipse. Entenda-se aqui o Apocalipse como revelação. O Espiritismo, como o consolador prometido pelo Cristo, é o amparo do mundo nessa época de transição que a gente se encontra. Porque ele aponta para os homens os caminhos verdadeiros a seguir. Uma tempestade de amargura varrerá toda a terra. Vive-se agora um crepúsculo, ao qual sucederá profunda noite. Mas depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo, o orbe que foi regenerado no batismo do sofrimento. A noite não tarda, e no bojo de suas sombras compactas, não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, de fraternidade e de redenção. Façamos nossas preces. Então, como nós estamos percebendo aqui, essa transição que nós vamos adentrar de mundo de expiação e provas para a regeneração, haverá sofrimento, sim. Muitos espíritas, inclusive, estão abafando o caso, dizendo que não, isso vai ser só do âmbito moral, não haverá cataclismos, não haverá nada que possa... Mas, para que a Terra também evolua, ela precisa convulsionar, não é? Ela também precisa evoluir. O que Emmanuel nos deixa claro aqui na mensagem dele é que a gente precisa vivenciar o que Jesus ensinou. Não só, é bonito e larga para lá. Não, é viver em toda situação, em todo momento da nossa vida. Porque Ele é o caminho, não tem outro. Não é? E os Espíritos, vejam que são vários, não é um apenas que está dizendo, mas são vários Espíritos que vieram nos dizer, não é? Que Deus permitiu que o homem visse a verdadeira luz atravessar as trevas. E esse dia foi o dia em que Jesus esteve entre nós. Depois, as trevas voltaram. Quando ele se foi. Então, eles apelam, aqui é Fénelon que diz: cristãos, voltem-se para o Mestre, porque ele é um Mestre que quer salvá-los. Apóstolos da paz universal, a lei dos mundos é a lei do progresso. Não tem como fugir. Tudo vai mudar. E aquele que ficar parado vai ser arrastado junto desse torvelinho que vai nos impulsionar para frente, não é? E ele continua, é graças ao amor do Mestre que a gente está aqui, porque Jesus persiste conosco. Jesus espera por nós, os mendigos do milênio. Somos nós. E Francisco de Assis diz também: Cristo em nós, conosco, por nós e em nosso favor. É o cristianismo que precisamos reviver à frente das tempestades, de cujas trevas nascerá o esplendor do terceiro milênio.
Agora é ainda a noite que se rasga em trovões e sombras, amedrontando, vergastando, torturando e destruindo. Todavia, o Cristo reina, e amanhã contemplaremos o celeste despertar. E André Luiz nos diz: o Pai estabeleceu como lei universal que a perfeição seja obra de cooperativismo entre Ele, o Pai, e nós, os seus filhos. Não é? Estamos todos ligados. E um precisa ajudar o outro. Senão não vai a lugar algum. E o Leon Denis nos diz: passada a tormenta, dissipar-se-ão as nuvens sombrias que nos escurecem o céu. Um límpido raio de sol brilhará sobre as ruínas acumuladas, e uma nova era começará para a humanidade. Grandes coisas se realizarão. Almas poderosas reencarnarão para dar vigoroso impulso à ascensão geral da humanidade. A consciência humana se desembaraçará finalmente do materialismo. Um tempo se acaba e novos tempos se anunciam. A hora em que estamos é a de transição e de parto doloroso. As formas esgotadas do passado se empalidecem e se desfazem para dar lugar a outras novas. De modo, minha gente, que a gente precisa se agarrar ao Cristo de Deus e buscar ser melhor, porque o globo também vai evoluir e vai causar algumas convulsões? Sim, vai causar. E como diz Allan Kardec aqui, não tenhamos medo. Allan Kardec, no final do livro A Gênese, ele fala: ao materialista pode parecer algo ruim, uma tragédia, haver um cataclismo, algo assim, que possa desencarnar várias pessoas. Por quê? Porque o materialista acha que a vida é uma só e que depois da morte é um nada. Mas para nós que cremos no Cristo e sabemos que a morte não existe, o que tiver que ser será, e que não há diferença em morrer individualmente ou morrer coletivamente, porque todos nós um dia iremos morrer. Então, é um fenômeno natural, e o que tiver que ser, será. Não tenhamos medo e sejamos melhores, vamos viver. Porque se desencarnarmos, depois voltaremos a reencarnar aqui. E se fizermos a nossa parte, o mundo estará um pouco melhor. E a gente poderá herdar esse novo mundo. Não é? Então não tenho o que temer, porque a morte não existe. Então, como se diz sempre, e como Jesus nos ensinou, que se faça sempre a vontade de Deus e não a nossa. Ok? Então era essa a reflexão que eu trouxe hoje para nós fazermos, não é? Para a entrada desse novo ano que está aí. Não temer, ter esperança, ter fé, porque tudo está dentro dos desígnios do nosso Pai, que quer o melhor para cada um de nós. Não há o que temer, porque a morte é um fenômeno natural. Ok? Então, muita paz a todos, um feliz ano novo e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja.